Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui dos meus canais. Canal do YouTube, onde toda quinta-feira às 19 horas, religiosamente subimos um novo episódio com convidados maravilhosos, experts em assuntos sobre saúde, e também no Spotify o mesmo episódio toda segunda-feira para que você possa consumir esse conteúdo naqueles momentos que eu estou me tornando repetitivo aqui, né? Mas acho importante dar ideia. Que momentos? Aquele momento que você está numa esteirinha, fazendo uma atividade física, que você está numa bicicleta. Lembrando que fica bacana, inclusive, você dar aquela adiantadinha, em vez de botar na velocidade 1, põe na velocidade 1,5. Os episódios aqui têm 1h30. Se você vai fazer 1 hora de esteira, bota na velocidade 1,5 que você consegue fazer isso naquela 1 horinha de esteira e consumir do início ao fim, para não interromper no meio, não ficar aquela coisa, meu Deus, estava tão bom, não consegui terminar. Também é importante consumir nosso conteúdo quando estiver no carro, indo para o trabalho, no trem, no metrô, no avião, qualquer desses momentos aí que você tenha um tempinho sobrando, bota o fone de ouvido e muda a sua vida através da forma mais impactante de fazer isso, que é o quê? Conhecimento. Conhecimento é libertador e é a única forma de você realmente ter a informação correta para ajudar nesse caminho rumo ao gerenciamento do processo de envelhecimento. Envelhecer, todo mundo vai. Agora, a gente pode envelhecer com saúde ou com doença. Isso depende de quê? De sorte? Isso depende do médico? Não. Isso depende de você. Quanto mais informação você tiver, mais chances de você atingir os seus objetivos. E acho que eu vou ficar enrolando um pouco mais aqui. Estou enrolando, porque eu não quero que acabe. Que hoje é um dia triste para mim, gente. Hoje é o último episódio da segunda temporada de podcast aqui do YouTube, né? A gente já teve a primeira temporada em 2022, a segunda temporada em 2023, e esse é o último episódio de uma série que foi incrível, que eu trouxe convidados aqui que me ensinaram, já falei isso para vocês, né? Eu venho aqui toda quinta-feira para trazer autoridades em algum assunto, seja ele qual for, e além de eles passarem muito conhecimento para vocês, eu acabo aprendendo muito, muito, muito mesmo. Isso para mim foi incrível, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Não tem aquele choro de despedida, porque 2024 voltaremos na terceira temporada, não tem data ainda, não sei em que mês a gente vai voltar, mas eu juro, eu prometo, fica aqui o meu compromisso, que eu vou estar nesse período aí me reciclando, eu vou estar captando novos nomes, inclusive vocês podem dar as dicas aqui, de pessoas que vocês gostariam que eu trouxesse para essa sala de bate-papo. Então a gente vai se reciclar, vai juntar uma lista aí de alguns nomes legais, fazer os convites, espero que todos aceitem, e na terceira temporada a gente volta aí com muito mais conhecimento. Bom, e aí o que nós pensamos aqui, ó? O que seria um tema legal para o último episódio? Nada mais justo do que analisarmos qual foi o episódio de podcast mais assistido das duas temporadas, da primeira e da segunda, porque essa é uma métrica que a gente pode usar para saber se agradou vocês ou não, né? Ninguém fica 1h30 assistindo algo que não gosta. Aliás, não deveria. Então, a gente fez um pente fino e olha só, o podcast mais assistido foi sobre água. Que coisa básica falar sobre água, né? Quando eu vim para aquele podcast aqui, eu falei, o que eu vou aprender? Água é tão básico isso aí, nem deve ter o que falar de água, a molécula tão pequena, H2O ainda por cima, não tem nem muita ligação, nem muita estrutura. E eu vou falar para vocês, foi o episódio que eu também mais aprendi. Juro por Deus, de todos os podcasts que eu gravei, eu saí daqui pensando, meu Deus, eu não sabia nada sobre água. E para isso, duas autoridades vieram aqui para essa sala dar um show. O problema é que um dos convidados mora longe, mas como tudo na vida não existe sorte, não existe azar, tudo confabulou
para que no último episódio a gente conseguisse juntar essa dupla aqui. Então, para o último episódio da segunda temporada, sejam muito bem-vindos Sidney Rodrigues, Júlio Bergman. Desculpa, doutor Júlio Bergman, meu colega. Júlio Bergman. Colega médico que fala sobre água. Ridículo você. Pois é, né? Isso é um ridículo. Pois é, e tem muito assunto sobre água. Que e que muito você vai legal. falar de água, cara? Fala de remédio. Não, vamos falar sobre saúde, Não, vamos né? falar de medicamento, de remédio. Não, nós vamos Você está falar... indo contra um sistema, cara. O sistema da doença tem que existir. Se você falar de água boa, você já vai resolver as dores nas articulações, você já vai resolver um monte de problema aí. Você tem certeza que você quer falar de água? Toda, absoluta. Tem muita coisa bacana. Podemos falar de água, de chuveiro, de água que vem da torneira, de água para tomar. Tem muito assunto para a gente falar. Ó, seguinte, eu sei que todo mundo que depois de todo esse discurso aqui, né? Todo mundo que está nos assistindo e que talvez não tenha assistido aquele primeiro episódio, vai ter que voltar e vai assistir. Até porque, por favor, né? Link na tela aí. Botamos acima aqui do link da tela, o linkzinho. Mas, para quem for fazer isso só depois e for assistir primeiro esse episódio, vamos apresentar essa dupla aqui, né? Eu te perguntei, faz tempo que a gente gravou aquele episódio, eu já não estou me lembrando mais de tudo, mas eu lembro que eu perguntei para você quando foi que a água entrou na tua vida. E você contou um pouquinho da tua historinha. Conta de novo aqui para a gente, até para refrescar nossa memória. Eu comecei a estudar em 2011. Eu tenho um filho meu que é especial e eu queria ver alternativas que eu não estava encontrando na medicina tradicional. E eu queria muito dar saúde para minha família e obter outras respostas. E então eu fiz toda uma jornada atrás de conhecimento sobre nutrição, né? E, inclusive, eu falei da outra vez, né? Eu fui no evento e tinha uma palestra de água e pensei, da água eu não vou aprender nada. E eu vou querer saber sobre tudo, mas água eu vou deixar. E deixei para o ano seguinte. Foi o meu maior arrependimento, porque foi a aula que eu mais aprendi. E depois de 2012 para cá, é um assunto que me interessa muito. Eu vivo estudando tudo sobre água, a importância... Porque a água, quando tu traz uma água alcalina e quando tu retira, por exemplo, do chuveiro, quando a gente toma banho, ninguém sabe, mas o gás cloro, que mata as bactérias e que chega e nós inalamos no banho, ele é extremamente prejudicial para a saúde. Primeira coisa assim, o gás cloro, ele é um produto extremamente oxidativo e não é o íon cloreto. Tá? O íon cloreto nós temos na natureza. O gás cloro é produzido a partir de reações elétricas, libera o gás cloro e ele fica extremamente reativo. E o cloro, ele é na tabela de química, ele é um produto inorgânico. E as bactérias são orgânicas. Então, quando ele fica extremamente oxidativo, ele se liga com a matéria orgânica e ele produz um organoclorado, que é um produto que não existe na natureza. E quando esse produto nós inalamos no banho, ele é absorvido pelo nosso pulmão e ele está relacionado a diversas doenças pulmonares, desde asma, desde alergias, atopias. E o cloro, ele, na mesma tabela periódica, ele está lá com iodo. Iodo, ele é muito maior do que o cloro. Então, todas as nossas glândulas que precisam de iodo para trabalhar, quando a gente inala o organoclorado, esse organoclorado, ele acaba se ligando em mama, em tireoide, em próstata. E então, tem vários e vários estudos mostrando que 2/3 dos pacientes com câncer, tireoide, câncer de mama, câncer de próstata, tu encontra os organoclorados, justamente porque eles ocuparam o lugar do iodo nessas glândulas. Então, é fundamental, e isso ninguém sabe, tirar o gás cloro quando a gente toma banho. Então, hoje já existem tecnologias que conseguem retirar e filtrar esse gás cloro e tu evita uma série de doenças.
E quando tu toma banho, tu mesmo percebe na tua pele a textura, porque o gás cloro é extremamente oxidativo, ele irrita a pele, ele gera dermatites, né? Gera queda de cabelo. Então, só o fato, isso é uma coisa, eu jamais pensei em estudar isso, e quando a gente se aprofunda, tem muita coisa interessante. Então, quando tu tem um filtro que consegue, até o Sidney, de repente, pode explicar melhor como exatamente funciona esse filtro e como é que ele consegue transformar esse gás cloro de novo em cloreto e ele não ser inalado pelo nosso organismo e tu evita uma série de doenças só de usar um filtro no chuveiro. Muito bem. Olha aí, ó. Eu disse para minha mulher hoje, eu estou indo de novo lá para o podcast, aquele que eu vou aprender um monte. Já começamos aqui aprendendo. Aliás, eu vou te falar uma coisa, tá? Essa questão do filtro do chuveiro, eu já sabia disso, eu já indicava isso, mas eu não tinha muito cuidado com o time, quanto tempo botava o filtro no meu chuveiro. E depois que a gente gravou aquele podcast, cheguei em casa e perguntei para minha esposa, falei, esse filtro tá aí há quanto tempo? Ela falou, nem sei. Daí a gente foi fazer uma conta, tentou ver, quando a gente comprou, estava há mais de um ano já lá, né? Aí eu falei, não, o Sidney falou que eram 6 meses, era bom trocar. Aí eu troquei meu filtro e eu confesso que isso que você falou aí, a gente percebe, né? Percebe o cabelo. Até porque antigamente eu usava muito gel no cabelo. Quem me segue no YouTube há anos, vê lá que meus primeiros vídeos era sempre com gel. Aí com o gel, a gente não toca muito no cabelo durante o dia, né? Para não estragar o gel. Aí agora, que eu não uso mais gel, eu passo o dia coçando aqui, passo a mão e tal. Então eu percebo a qualidade do fio do meu cabelo e nunca mais vou deixar passar do prazo lá dos 6 meses, porque realmente, quando a gente avalia assim, ó, estudos, até muitos estudos estão mostrando que a cada 10 pessoas, 8 apresentam alguma disfunção tireoidiana. Claro que a gente sabe que tem muito... inclusive, o hipotireoidismo mais comum é o autoimune, que é o Hashimoto, né? Que está envolvido com outras patologias, disfunções e tal. Agora, que a tireoide sofre e cria cistos na ausência do iodo, isso não é de agora, né? Só que a gente não tinha esse conhecimento muito claro sobre essas competições que acontecem, né? Você falou, o flúor, o cloro, tá tudo na mesma linha dos halogênios, né? Só que o iodo é o quarto, é 53 Sim. O peso molecular do iodo, né? Tudo vai passar antes, o que é mais leve, Sim. né? O bromo, o flúor, o cloro, atravessa, disputa a mesma proteína que é a entrada do iodo na tireoide, é por onde vai passar todo. O iodo fica sempre por último, é o mais pesado, Sim. né? E assim, é uma coisa óbvia, mas que a gente não para pensar. E eu vou falar, depois de começar a estudar isso tudo, cara, nem em piscina com cloro eu entro mais. Não entro. Eu entro em clubes onde a piscina é salina. Ou por ozônio. Não entro mais em piscina. O prédio onde eu moro é com cloro. Aí o que eu faço? Eu vou lá, me espicho, pego um solzinho, depois eu subo e tomo banho em casa. Eu não entro na piscina. Sim. Não entro mais. Porque a gente pensa assim, cara, mas é só uma vez. Tudo bem se é uma vez, mas pega um verãozinho, que todo final de semana você vai lá no sábado e no domingo tomar um banho de piscina, fica meia hora tomando banho, exposto, né, a esse excesso de cloro. Eu já não tenho mais coragem de fazer isso. Como eu comecei o podcast, o conhecimento é libertador. Mas, Sidney, vamos lá, apresentamos o Júlio, agora vamos de novo. Sidney, o CEO da Aqualive. Posso te apresentar assim? Pode. O CEO, pode. O cara que começou o projeto... Quantos anos atrás? 15 anos, praticamente. 15 anos atrás. Quanto tempo que existe a Aqualive? 15 anos? 2008. 2008. Ela entrou em operação de fato mesmo a nível nacional em 2010. Então, quanto tempo antes da operação o Sidney começou a estudar água? Eu vou rapidamente, só para contextualizar, eu era ajudante de cozinha de um restaurante de usina de álcool, num pequeno município lá no norte do Paraná chamado Jussara. Você é do Paraná? Eu sou do Paraná. Sou cianortense, mas fui criado em Jussara. Cidadezinha do meu coração chama Jussara, bem porque tem 3 Jussaras no Brasil, né? Ah, é? Uma delas fica no Paraná, dessa que eu estou falando. Nem sabia que 3 são 3, Goiás, Bahia e Paraná. Mas é a Jussarinha lá do Paraná que eu estou dizendo aqui. 6 mil habitantes.
né? Quando uma família sai de férias, baixa o índice populacional. É a famosa cidade de primeira. De primeira. O cara puxou a segunda marcha e já passou da cidade. Mas tem toda aquela característica de vila, né? Todo mundo é amigo, conhece. Eu tenho muita saudade da... Minha mãe mora lá na mesma casa há mais de 30 anos. E aí o que aconteceu? Eu passei nesse concurso. Tinha 21 candidatos por vaga, eu consegui a vaga em primeiro lugar, até faltei no meu trabalho, né? Tinha gente no meu trabalho torcendo para eu não passar, para voltar, né? E eu consegui a vaga, e aí eu comecei meu histórico com água, minha relação com água para consumo humano. Porque lá você estuda captação, adução e tratamento de água, né? Aí depois eu aprendi que lá a gente coloca cloro na água. Inclusive eu quero fazer uma observação, doutor Samuel, porque eu acho que vai servir de grande valia para todo mundo. E pode ser que sirva para nós que estamos aqui também. A piscina com sal, na verdade, é piscina com cloro, tá? Sim, ela usa o cloro, mas não é um adicional de cloro. Mas se você fizer o teste, eu tenho feito isso porque nos Estados Unidos tem muito. Eu chego na casa do cliente que quer se livrar do cloro. Ele já tem recomendação médica, ele já sabe, não pode ter contato com cloro. O que ele faz? Ele manda botar a piscina com sal na casa dele. Na realidade, é um aparelho que pega o sal, pega esse sal de cozinha mesmo. Vamos falar do sal cisne aqui, que todo mundo conhece, sal refinado, que é NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, o que o aparelho faz? Ele divide essa molécula e pega o cloro sozinho e coloca na piscina. Então, quando você vai fazer teste de cloro livre, geralmente as piscinas salgadas têm maior concentração do que as piscinas cloradas. Acabou. Então, agora é só água do mar mesmo. E eu achei que eu estava fazendo tudo certo. Viu? Então, mas eu acho que essa informação é importante, porque lá nos Estados Unidos, inclusive, amigos meus lá, né? A minha piscina não tem cloro, a minha piscina é com sal. O sal é cloreto de sódio, não é o sal marítimo. O sal marítimo tem 84 elementos. Eles tiram os 82, fica lá só o sódio, né? 84 é só o do Himalaia. Não, mas se você... O marinho, ele tem... Tem mais, tem 94, sabe? 92. É diferente, 84, eu me lembro que é exatamente o do sal do Himalaia. O sal do Himalaia. Pois é, e aí o que ele faz? Ele transforma. Por que eu digo isso? Porque lá atrás, quando eu trabalhava no Samai, a gente já fazia isso para tratar o cloro da cidade. Porque é mais barato. É muito mais barato. A gente produziu o nosso próprio cloro através da dissociação iônica do sal de cozinha, que era uma maneira tranquila. Aí você pega aquilo lá, produz o cloro, joga na linha, trata do mesmo jeito. Então foi aí que eu comecei a aprender a clorar, fluoretar, essas coisas. Depois eu... Tá, Sidney, eu acho que você está fazendo de propósito isso, né? Que você está fazendo, jogando esse balde de água fria, esse balde de água fria com cloro, para a gente fazer o terceiro episódio, né? Porque você sempre traz coisa aqui, daí eu vou para casa apavorado, aí agora eu já vou ficar depois pensando, não, mas será que tem mais alguma coisa que o Sidney não falou? Daí vamos chamar ele para o terceiro episódio. Mas muito bem, vai lá. A minha recomendação para as pessoas que querem produzir uma piscina com qualidade total, o que eu fiz na minha casa quando eu morava no Brasil, tá? Hoje a minha casa não tem piscina, que eu tô morando nos Estados Unidos e faz pouco tempo, estamos em transição ainda praticamente, então eu estou morando em casa de aluguel, minha casa não tem piscina. Mas em Natal, minha casa tinha uma piscina grande. O Júlio conheceu minha casa. Eu fui o cobaia de um aparelho que nós colocamos, que o que ele faz? Eu também analisei o ozônio. Rapidamente, só um corte. O ozônio, por ser muito volátil, o pessoal fala assim, Sidney, a piscina de ozônio é muito boa. Eu falo, se você conseguir tomar banho dentro do tubo onde está ozonizando a água, é ótima. Se não caber você, lá na piscina, geralmente quem usa a piscina de ozônio já sabe o que eu estou falando aqui. Você vai ter que dar choques de cloro, porque se for numa área que cai folha, material orgânico, ela vai ficar verde. Então você não consegue, porque o ozônio ele sai muito rápido da água. O tratamento que a gente indica para a piscina é um tratamento à base de íons de cobre, tá? Que são cumulativos, íons de cobre com peróxido de hidrogênio. H2O2. H2O2. O que você faz? Se não é o peróxido de hidrogênio a 10%. Tem que ser pelo menos a 25% a 50%. Aí eu mesmo tratava a minha piscina. Então eu tinha uma filha pequena, tem até hoje, graças a Deus, mas naquele tempo ela era menor ainda, ela aprendeu a nadar nessa piscina. Então eu não queria que ela entrasse numa piscina com cloro. Porque o cloro, ele está em 3 lugares da casa, né? Ele está na cozinha, ele está no banheiro e está na piscina. Então às vezes a pessoa tira o cloro. Quem toma água engarrafada, comprada, às vezes não tem cloro na garrafa, mas ele continua cozinhando com cloro. Quem compra um filtro de cozinha, tira o cloro da cozinha, mas continua tomando banho com cloro. E às vezes a pessoa resolve o banheiro e resolve a pia da cozinha, mas não resolve a piscina, que ela entra de corpo inteiro, né? E esse cloro vai entrar na pele,
automaticamente vai atingir o plasma sanguíneo, a corrente sanguínea, e vai entrar nos 22 órgãos que são iodo dependente, que o Dr. Júlio estava falando, e vai se ligar como disruptor endócrino, né? Aliás, quantos endocrinologistas nós temos hoje, né? Preciso, necessário. O pessoal está se contaminando todo. Então, eu queria só deixar ressalvado aqui Peraí, que em 60... disruptor endócrino. Botar aqui na tela, tem o link do meu vídeo. Disrupção endócrina, Já fiz esse vídeo. Para quem não Opa. souber o que é um disruptor endócrino, tem vídeo também aqui, ó. Botamos em cima. Então, só para a pessoa entender, se você for abrir a porta da casa com a chave errada, tem aquela chave que até entra, mas quando gira, quebra. Quando ela quebra, aí não entra nem a ruim nem a boa. Então, ele dá uma travadinha ali, né? E o cloro realmente ele faz uma competição pela mesma via metabólica do iodo e a pessoa começa a ter caroço no corpo. Né? Que você tem falta de iodo, excesso de cloro, você começa a desenvolver caroço no corpo todinho. Isso aí já é um indicativo muito claro para quem está nos ouvindo. Então, fica a dica da piscina. Peróxido de hidrogênio com íons de cobre. Já existem aparelhos. Em 69... Tem aparelho para isso? Tem. A NASA desenvolveu essa tecnologia para poder tratar água no espaço. Então, tem empresas que, com contatos com ele, que pegou essa mesma tecnologia e agraciou a humanidade aí com esses aparelhos. E outra, doutor, a água, ela fica de acordo... Se não estiver ventando, você não enxerga a água. De tão limpa, ela fica um cristal, super, hiper limpa. Você chega em casa cansado, toma um banho numa piscina dessa, você já renova. E o hidrogênio, ele vai tirar... Ele faz um bem total, né, para a pessoa. E o íon de cobre, tem lá o dosador, né, tá? Ele é cumulativo. O que significa que ele não vai evaporar. Então, você começa colocando um pouco mais, começa a diminuir. Ou seja, a piscina praticamente se trata sozinha. É um grande avanço. Obviamente que a gente não pode usar isso para pia da cozinha ou para banheiro, porque você não vai beber essa água. Sim. Né? Ela não é para você beber igual você bebe a água do filtro. Mas para a piscina é o ideal. A Aqualife tem esse filtro para piscina? Nós desenvolvemos junto com um parceiro nosso no Rio de Janeiro e está disponível um aparelho que chama IonFix. IonFix, I-O-N-Fix, F-I-X.com.br. Tem um site no Brasil hoje. É a mesma tecnologia que o pessoal da NASA usa desde a década de 60, agora disponível para as pessoas que querem se livrar do cloro. E você, com o tratamento dos dois, do íon de cloro, de cobre, com o peróxido, você nem precisa dar o choque de cloro. Você vai manter a tua piscina crystal clear, limpíssima, sem um problema. Estou perguntando que eu vou mandar para o síndico do meu prédio para botar na piscina lá. No Rio de Janeiro, compra. Compra num site de uma empresa do Rio de Janeiro. Vem, instala, serve para clubes, aí faz o dimensionamento, né? Uhum. É a melhor solução que existe, não tem contraindicação, tá? Você vai se livrar de uma vez por todas desse cloro, que faz tanto mal, e a gente está vendo isso aí, né? Nós temos o cloro, já aquela analogia, né? A cascazinha de banana. Você não pode consumir banana com casca, nem tampouco água com cloro. Não importa onde ela esteja, se na piscina, se na pia da cozinha ou se no banheiro. Aí E para banheira? Banheira de apartamento? Não, para banheiro, se você conseguir ionizar a água também com essa tecnologia do IonFix, também seria ideal. A banheira é um pouco mais complexa porque os filtros para chuveiro, eles são preparados para ser instalados depois do registro. Sim, geralmente esses filtros não aguentam a pressão da rua. E prédio, né? Às vezes prédio é muita pressão. Então, para a pessoa instalar um filtro de chuveiro na banheira, ela tem que tomar cuidado. É um pouco diferente a maneira de você tratar o equipamento em si. Tá? Porque os filtros de chuveiro que nós recomendamos, ele não é à base de carvão ativado. Tá? Porque o carvão ativado ele age por adsorção. Ele absorve com o dedo dado mesmo. Ou seja, ele pega para cada molécula do químico na água, ele solta uma molécula dele, gruda, não sai nunca mais. Só que aquela superfície que ficou presa à molécula, ela fica inútil. Então, com pouco tempo, você prendeu todo o carvão e contaminou todo o carvão, você tem que trocar o refil. Nós utilizamos uma tecnologia, tá, que ela faz uma transformação, que o Dr. Júlio falou bem falado, do íon de cloreto da natureza para o organoclorado, né, que não é uma molécula natural. A gente faz o quê? Cria-se uma energia dentro do refil, tem um refil. Quando ele enche de água, tem uma liga metálica, que são dois metais com o potencial dele é diferente. Então, quando a gente coloca água, existe uma tentativa de igualar essa energia e um começa a doar elétrons para o outro. O que tem mais doa para o que tem menos. Esse elétron interfere no organoclorado e faz dele uma molécula maior hidrossolúvel. Vai sair na água. Então, você não absorve mais.
Você percebe a diferença no primeiro banho. Então, você não vai ter ataque no cabelo, você não vai ter ataque na pele, não vai entrar dentro da sua corrente sanguínea, nem vai fazer disrupção endócrina nenhuma no interior do corpo da pessoa. Tá, aqui esse é o filtro que eu botei no meu chuveiro, mas eu tô aqui pensando que eu não consigo adaptar ele na minha banheira. Para adaptar ele na banheira, tu tem que ter um aparelho, tá? Que aonde você engata na tubulação, ele resista à pressão. Por quê? Porque tem que diminuir a pressão. Não, o registro da sua banheira fica depois do filtro. O registro do seu chuveiro fica antes do filtro, porque o seu chuveiro está na saída. Você arranca o chuveiro, coloca o filtro, certo? Então, quando você fecha o chuveiro, não tem pressão. Não tem pressão nele. Na banheira é o contrário. Se você colocar o mesmo filtro na banheira, ele vai ficar antes do registro. Então, pode ser que... Então, tem que fazer uma adaptação no aparelho para ele poder servir na tua banheira. Ou tá? comprar esse Ion Fix. Ou tentar botar uma alimentação que venha tratado com Ion Fix. Aí você não precisa de cloro. Entendi. É mais ou menos assim que... Você viu que eu tô usando esse podcast mais de consultoria, né? Consultoria, mas serve para todo mundo, né? O importante é você se livrar do cloro, porque além dele competir, nós temos um médico famoso nos Estados Unidos que escreveu vários livros, né? Um deles eu li. Ele diz o seguinte: você tem 22 órgãos no corpo que são iodo dependentes. Curiosamente, são os 22 que mais dão câncer na humanidade, do 1º ao 22º. Então, existe uma correlação muito grande entre flúor, cloro, organoclorado, e a falta do iodo, porque nem todo mundo hoje está fazendo reposição de iodo. Então, você tem menos iodo disponível e tem uma abundância, uma oferta gigantesca desses competidores, inclusive o bromo, né? O pessoal na farinha está usando o bromo, que é mais brometo, tá? Então vai competir também. Vai lá. E aí você tem inflamação e tem essas incidências de câncer, né? Voltando lá para a minha história, eu entrei nessa empresa, gostei muito do assunto e comecei a pesquisar o ramo de purificação. Aí encontrei o carvão ativado, que é já usado há muitos anos, né? Há 2.500 anos antes de Cristo, os gregos já usavam carvão. Depois aprendeu-se como que ativa o carvão. A ativação de carvão nada mais é do que aumentar a superfície de contato. Então, você pega uma pedrinha de carvão e você faz milhares de furos nele, que aí a água entra dentro também. Ah, é isso que é o carvão ativado? Esse é o carvão ativado. Que ativa o carvão? Assim que ativa o carvão. Mas e quando eu dou carvão ativado para um paciente, por exemplo, que eu quero fazer uma limpeza intestinal, ele vem em pó? Vem em pó. Tá. Aí ele vem ativado. Porque quando você... se você colocar no microscópio, o carvão é muito pequenininho, é meshes, né? Dividido em mesh. Se você colocar ele, você vai aumentar milhares de vezes, você vai ver uma pedrinha cheia de túneis. Túneis que são escavados com jatos de oxigênio em altíssima temperatura, em jatos muito fortes. Aí ele faz aquele furinho no carvão. Então, um carvãozinho que ele era... A água só banhava ele, agora a água entra toda dentro dele. Então, aí você tem o quê? Você maximiza a eficiência e a eficácia desse carvão. Carvão ativado em pó é todo furadinho. Também. Por isso que o carvão ativado, né? Inclusive já tem comprimidos, né? Sim, toma comprimido ou em pó. Agora, dificilmente usa, mas na época dos plantões, muitos suicídios, as pessoas tentavam tomar... Se alguém se intoxicar e comer um carvão, a chance desse carvão sugar toda essa química no estômago antes de ir para o sistema é muito alta. Usava muito demais, usava de colher. Fazia tomar aquele troço preto, isso. Mas dava água da torneira. Não era da torneira, mas era aquela das bombonas de 20 litros que a gente aprendeu contigo no outro podcast. Também tem problema. Que não é legal, mas botava aquilo. Mas enfim, o carvão ativado estava ali, né? Exatamente. Então a gente aprendeu. Eu fui estudar o carvão ativado lá nos babaçoais do Maranhão, né? Nós temos os maiores lá. Porque o carvão ativado usado na indústria hoje, ela é feita de um carvão vegetal, que é o endocarpo do coco babaçu, que protege a semente, né? Então, ela é 51% carbono puro. É a madeira mais dura conhecida pelo homem. Então, pega-se aquilo ali, tira-se a oleaginosa, e aí você queima aquilo e ativa, que é o carvão que 95% da indústria usa. Bom, a coisa avançou, a gente aprendeu, né, muito mais em cima disso aí, muito mais pesquisas, e montamos uma fórmula que o carvão ativado, ele é 30 e poucos % da fórmula só. Então a gente precisa de coisas mais avançadas, como resina de troca iônica, combinação de minerais raros, importados,
para que a gente imite a natureza e realmente produza um copo de água diferente, né, sem contaminantes, sem pesticidas, sem metais tóxicos, e que faça uma limpeza profunda e mexa em outras características da água, que está lá no episódio 1 que nós gravamos, que a gente detalhou muito bem quais são elas, né, para transformar a água naquilo que só algumas pessoas do mundo, privilegiadas, regiões onde o povo vive mais e melhor, né, e esse povo tem acesso a essa água de forma natural. Então a gente criou uma tecnologia que imita a natureza, por isso é acessível, e faz um trabalho astronômico, devolvendo a todo mundo o acesso a uma água que é uma verdadeira fonte de saúde, né? Onde a pessoa para de realmente tomar esse coquetel carcinogênico que a gente entrega hoje na mesa do brasileiro, todos os países, tá? Água. Eu ia te perguntar, todos os países oferecem uma água ruim? Oferece porque é diametralmente oposto ao que o povo pensa. Quanto mais avançado o país, melhor a água. Não. Quanto mais avançado o país, pior a água. Eu sei disso porque eu vivo essa experiência. Eu viajo, acabei de voltar da Ásia, fui fazer visita em 4 países asiáticos, fomos participar de um fórum que tem o apoio da ONU, né? E o assunto era água. Tá? Tinha 1.093 pessoas de 76 países falando como que a gente melhora a água. Tá? Encontrei pessoas lá que vieram com responsabilidade, pedido pessoal de primeiros ministros, de presidentes, volte com a solução. E a ONU, ela quer o quê? Ela quer uma solução. Ela não quer mais ideias boas, quer a solução pronta. Ela fez 17 metas, chamada 17 metas de desenvolvimento sustentáveis, e a número 6 chama-se Clean Water and Sanitation, ou seja, o saneamento básico e água limpa. Tem países que vão quebrar se não conseguir resolver a água da população. E a água não combina. Doença, a água não combina com o PIB. Se você mora numa região onde você tem acesso à água limpa e você anda 2 metros e vê uma mina e bebe, o PIB é baixo. Se você tem essa água suja, precisa de uma indústria, precisa engarrafar, o PIB cresce. Então, toda vez que tem um problema, o PIB cresce. Por isso que a busca pelo crescimento econômico detona o recurso natural. Um dos primeiros a sofrer é a água. E hoje nós não encontramos mais aquela mina, aquele olho d'água de antigamente. Porque se você for hoje no sítio, principalmente eu sou do Paraná, né, um estado extremamente agrícola, mesmo que tenha aquela reserva, ela está envolta em um mar de soja, de trigo. E ali tem o veneno, tem o pesticida. Nós estamos usando mais de 200 pesticidas que na Europa e nos Estados Unidos já foram banidos, mas aqui é permitido. E o saneamento básico, infelizmente, não tira isso da água. Você não tem isso. É outra herança do lucro a qualquer custo. 99% da água tratada por uma indústria de saneamento básico, ela é usada para limpeza. 1% é usado para consumo. Vamos falar de consumo, a água que você faz o chimarrão, a água que você faz o arroz, o feijão, o macarrão. Essa água que você bebe. 1%. Então, não fecha a conta. Eu aplicar uma química fina de tratamento extremamente fino... Para lavar o carro. Para lavar o carro. A calçada. Essa é sua responsabilidade. Você, igual o doutor colocou o filtro no chuveiro, viu que estava vencendo o refil, foi lá e trocou. É a nossa responsabilidade, como tomando decisões para a família toda, ver qual água nós estamos dando para a nossa família que nós estamos consumindo. Porque não tem. Trouxeram, não tem o filtro de chuveiro aqui? Ninguém trouxe? Não tem aqui? Para mostrar aqui? Hoje não está. Não? Eu queria mostrar, porque é até bonitinho. Vamos deixar o link também para a pessoa ver o filtro do chuveiro. A gente bota o linkzinho abaixo aí. Olha, falei que eu tô aqui, não sei se você está vendo minha cara, né? Tô com aquela cara de quem está aprendendo o tempo todo. Ô, Júlio, você trabalha com prescrição de suplementos, vitaminas para os pacientes? Você faz a parte da nutrologia, da ortomolecular? Eu faço muito especificamente para tratamento de cabelo. Você trabalha com cabelo, né? Eu trabalho na área de estética e a gente trabalha muito com cabelo e cabelo também. Só nasce cabelo saudável em paciente saudável. Então, a gente acaba tendo que todo esse acesso a vitaminas e tudo. Mas você dá uma biotina, um ácido pantotênico. Sim. E aí você pega e prescreve tudo aquilo e fala para o paciente tomar com água. Com água de filtro de qualidade. Você já pensou, por exemplo, nem sei quanto custa, né? Um X-Nutriment, um Nutricolin, que é o suprassumo do silício orgânico. Uma fortuna, né? Talvez o suplemento mais caro que tem hoje dentro da tricologia.
Aí o paciente vai comprar e vai tomar com a aguinha da torneira. É verdade, verdade. Então tem que dar toda uma orientação, né? Desde o cloro do banho, né? Que estraga o fio do cabelo, até a orientação de tomar os suplementos, né? E todas as vitaminas. E a gente hoje pega muito paciente com vitamina D, B12 baixa, muita coisa baixa. Então, sempre com o objetivo de equilibrar o organismo do paciente também. A gente tem muita causa de queda de cabelo com muita B12 baixa, muita deficiência vitamínica também. Eu costumo falar assim, ó, pro meu paciente. Se você tem um cabelo bonito e uma unha bonita, uma pele boa, você tá muito bem por dentro. Porque é o último lugar que o corpo vai destinar vitaminas, minerais é o cabelo, né? Ele vai priorizar órgãos vitais. Exatamente. E a gente vê muito isso. O paciente, às vezes, o primeiro sintoma de que está ficando doente é a queda do cabelo, né? Então, muitas vezes a gente já consegue fazer o diagnóstico e tratando o cabelo. Então... Hoje eu atendi uma paciente que ela voltou para mim. Ela consultou em 2020. Na época, eu nem lembro o que ela queria regular em 2020. Ela tinha alguma queixa. Mas ela tinha uma diarreias constantes. Bom, ela tem síndrome do ovário policístico, toma Diane 35. SHBG lá em cima, testosterona livre não existe, cortisol bombando pela própria pílula, né? E na época eu falei pra ela, não, e uma mulher de 30 e poucos anos, falei, que isso que tá acabando com a tua vida, é uma dieta horrível. Só que aí ela voltou só agora, voltou hoje para consulta, fez online comigo, uma gaúcha que mora em Santa Catarina. E aí ela falou pra mim, sabe por que eu voltei? Porque faz um ano que o meu cabelo começou a cair. Ela mandou foto, assim, chumaços e chumaços, sabe? Aí ela falou, eu já gastei mais de 100 mil reais em médicos, dermatologistas, e meu cabelo não para de cair. E ela falou assim, e eu sei que isso está associado ao que tu me falou lá em 2020 pelo meu intestino. Porque ela come glúten, come queijo. Lactose. Come tudo. E aí ela falou assim, só que eu tentei pagar todo esse dinheiro para ver se alguém resolvia o meu problema sem eu ter que parar de comer o que eu gosto. Mas a primeira orientação, quando tu faz o tratamento capilar, para dar certo, tem que se alimentar melhor. Mas essa é a tua orientação, né? A gente Sim. sabe que tá cheio de colega aí que tenta ficar fazendo mesoterapia, que funciona, Sim, obviamente, mas quer apostar só no... E ela disse, cara, pô, se ela gastou mais de 100 mil reais, pensa em tudo que ela deve ter feito. Laser, meso, tudo. E ela falou, nada mudou a minha vida. Eu falei, então tá. Agora a vontade que eu tenho é de me vingar. E falar assim, não vou te atender. Né? Porque ela tentou tudo, mas ela não tentou fazer a única coisa, que é melhorar a absorção de nutrientes. O intestino doente não absorve. Né? E aí é engraçado, porque quando você fala assim, não, olha só, isso aí é porque o teu corpo... O teu cabelo não é vital para você, mas para a mulher é, né? Vital. Para a mulher é. Ela falou, não, mas para mim eu não vivo sem cabelo. Eu falei, o teu corpo ele priorizou os outros órgãos, né? E o cabelo não é algo que você consegue viver sem, né? Mas é o maior indicador de que o corpo está doente lá dentro, porque só vai para o cabelo se sobrou realmente, se os outros órgãos estão bem nutridos, né? Mas os pacientes entendem, quando é para voltar o cabelo a não cair mais, eles fazem a dieta. Claro, porque ela falou... Porque eles querem ter cabelo, é impressionante. Ela disse, eu estou depressiva. Sim. Ela mostrou assim, ó, isso aqui tudo ela estava cabeluda. Isso aqui é tudo mega hair. Ela falou, só que daqui a pouco eu não tenho mais cabelo para botar meu mega hair. Eu vou ter que ir para peruca, entendeu? E ela falou, aí eu não vou mais sair de casa. Então, mexe, né? Mexer com a... Mexe Só demais. que pena que precisou chegar nesse ponto aí. Sim. Porque devia ser por saúde. Né? Agora, vou fazer o link aqui, porque eu acho que não tem como não fazer. Uma pessoa dessa, ela gasta isso tudo. Quanto que ela aprendeu que a água é a base desse negócio? Porque existe tem que ter uma correção. A indústria toda ela investe muito em soluto. Investe quase nada em solvente. Por isso que a água está fora. Como é uma coisa simples, ninguém presta atenção. 85% do cérebro é água. O intestino, quando você desidrata, um dos lugares que o corpo busca água para poder se hidratar é no intestino. Ele vai lá no intestino buscar água lá para poder colocar para o resto do corpo.
E a água de qualidade. Aí é o seguinte, agora vamos... E a água do intestino é a água da merda. Porque, vamos falar, é a água da merda. Tá. Aí você pega a água da merda e bota pro cérebro. E bota pro cérebro. E aí a pessoa não sabe por que ela toma decisões tão ruins durante o dia e tá com a vida toda ferrada. Não, isso aí é uma coisa que você tem que fazer o link para as pessoas entenderem. Acorda. Então você tem que se hidratar. E não adianta, depois pega aí todas essas vitaminas e esses, né, que a pessoa precisa. Quem que vai carregar o princípio ativo onde ele precisa chegar? No corpo. Sem água não chega em lugar nenhum. Não tem como. É o transporte. Aí a pessoa pega uma pílula que é menor que uma unha e coloca em 250 ml de água. Só que a água não tem problema. Então precisa chamar a atenção das pessoas para elas começarem a prestar atenção. A água, eu estava falando no outro dia com o Dr. Ítalo Rachid, que ele está tendo umas insights de mudar a pirâmide de tratamento dele. Fazer a base do que precisa ser feita com base na água. Aliás, né, em medicina, o terreno biológico tem que ser água. Nós temos 70% do corpo água. Só 30% da pessoa é a pessoa em si. O resto é água. Então, se você não presta atenção na água, você está deixando de prestar atenção em 70% do seu próprio ser. Então, é muito importante a água. E ela que vai dividir as coisas. O Dr. Mushik John já falava, há muitos anos, um médico coreano, um dos caras que mais entendeu de água, que mais contribuiu. Tem mais de 300 estudos científicos publicados em revistas indexadas sobre água. As águas não são criadas iguais. E é a sua estrutura dentro da célula que, em última instância, decide doença ou saúde. E essa frase me impactou muito a minha vida toda. E a gente precisa falar disso, né? Vocês estão colocando casos aqui clínicos reais. Esse caso que o doutor citou. Quantas pessoas estão ouvindo nós agora, aqui, na audiência, que está sofrendo a mesma coisa? Unha fraca, caindo cabelo, falta de energia, tudo invertido. Demora para dormir, para acordar de manhã é horrível. A energia não a pessoa sem energia, a água, quando ela é correta, ela se torna um produtor de energia. Eu queria, doutor Samuel, deixar um recado claro aqui. A gente fala de pH, a gente fala de URP, a gente fala de um monte de coisa da água. Mas isso é um modo meio romântico para a população entender. No fundo, isso tem uma coisa muito mais profunda lá, que termina na produção de energia. A água correta, quando você se hidrata, você produz energia. Então, a pessoa está se alimentando corretamente, está comendo aquela gordurinha lá, aquele triglicerídeo de cadeia média, né? Ele está com a membrana celular dele preparada. Quando ele toma a água correta, ele vai produzir alcalemia, que não é qualquer água que produz, e ele vai produzir. Então, hidratação, de fato, é corpo energizado. E pessoas que não conseguem produzir energia não têm melhoras na vida, seja ela na saúde, ou seja, realmente na produção de emoção, todos os pilares, na confecção do pensamento, né? Sistema imunológico. Tudo. E acaba afetando até a conta bancária. Você sabe que tem conta bancária ácida e tem conta bancária alcalina. Uma é vermelha, a outra é azul. Então, tudo está coligado. Tá? Então, é preciso prestar atenção. Por isso que a gente se envolveu nisso aí. Quando nós começamos esse trabalho lá atrás, não tinha ninguém falando disso que a gente está falando aqui. Esse é o que é o motivo, é o legado da Aqualive, para mostrar para as pessoas que a água não são todas iguais. Existe água e água. Deixa eu te contar uma coisa, aproveitar que nós estamos nesse segundo episódio. Até o casal vai ficar bem feliz que eu vou citar o nome deles. Eu atendo um casal que é o Juliano e a Letícia. Eles são lá de São Paulo. Atendo eles há uns 2 anos, eu acho. E eles são químicos e eles têm uma empresa de consultoria para água. Tá? Eles atendem empresas de água mineral. Então, eles vão lá para fazer testes e tal. São experts em água. Tá? E aí, quando eu falei que eu ia fazer esse podcast aqui, a Letícia, ela meio que fez o bom é água mineral, né? Tem que ser água mineral, de filtro, tipo assim, meio que banalizou o filtro, né? Aí, no podcast passado, o nosso primeiro episódio, eu falei aqui que eu tinha o filtro da Aqualive na minha clínica de Porto Alegre e na clínica de São Paulo. Falei que tinha lá. Aí, logo depois do episódio, ela foi fazer uma consulta em São Paulo e chega ela com uma bolsinha embaixo do braço. Dela, onde é que é a cozinha aqui? Onde é que é a cozinha? Ela é bem assim, bem espoletinha. Adoro eles, um casal queridíssimo.
Aí ela foi na cozinha lá, abriu, era o kit dela, de medição de coisas e tal, né? Ela falou, quero ver isso aqui. Essa água, troço de pH de 10, não sei o quê. Aí ela fez todos os testes lá na água. E aí, tá, né? Eu falei, e aí, Letícia? Até porque eu também falei, eu quero saber, né? Quero saber o que água eu tô tomando. Eu comprei aí a ideia é porque me venderam que era boa água, né? Aí ela pegou e mandava as fotos dos resultados pro marido dela, né? Daí deu uma semana, ela mandou uma foto para mim da casa dela com o filtro da Aqualife lá. Então eu queria te dizer que você passou no crivo da Letícia e do Juliano. Opa, fico muito feliz. Olha aí, ó. Até o seguinte, eu acho que depois disso, se eles não botaram do chuveiro, eles merecem ganhar de presente um filtro de chuveiro. Então nós vamos providenciar. Tá, Para Letícia e para o Juliano. Juliano e Letícia, tá? Eu acho que eles não botaram do chuveiro. Pronto, acabaram de ganhar um filtro de chuveiro, caso ainda não tenham colocado, né? Pronto, então merece, porque ela foi lá, ela testou e comprou e botou na casa dela. Ótimo, isso aí. Queria te contar isso aqui hoje, porque foi realmente... Não, é impressionante, porque o mercado de água, no fundo, eles atendem uma demanda do cliente. Como a sociedade não demanda conhecimento, não tem conhecimento para demandar melhoria, eles ficam lá. Porque tem muita empresa e tem muito setor que eles vendem apostando na ignorância da clientela. Claro. Então, em várias áreas. Várias áreas. Mas a água é absurdo. A água, basta você, eu sempre chamo atenção para isso, basta você ver o container da água, o frasco. Eu pergunto, o que mais você compraria se viesse no frasco da água? Shampoo? O azeite não pode, o vinho não pode. Nada pode, a água pode. E tem mais uma que eu gosto de falar para o pessoal entender por que o mercado de água ainda não tem essa água. Se é tão boa assim, porque não tem todo mundo. Porque o povo não tem conhecimento. Se você pegar uma dona de casa saindo do mercado, no supermercado, e pegar os itens do carrinho de compra dela e analisar, você vê que o sabonete que ela está no carrinho não é o mais barato do mercado. Nunca é. O shampoo também não é o mais barato. A água sempre é mais barata. Então a tabela está invertida. Tipo assim, a pessoa presta mais atenção no shampoo e no sabonete do que na água que ela bebe. O celular, Deus me livre. A televisão tem 150 polegadas, mas ninguém senta na rodinha para discutir o filtro. Qual carro você tem? Qual filtro de água você está usando? Que ano que é o teu filtro? Meu sonho é um dia as pessoas falarem assim, qual o modelo do seu filtro que você está comprando? Você já comprou do modelo atual? Isso. Não, imagina, a Apple faz todo ano um evento para lançar o celular. E todo o celular que ela lança, o iPhone 1, o iPhone 2, o 3, agora está no 15, é o melhor do que o ano passado. E junta todo mundo lá e compra. Às vezes a maioria das pessoas que tem iPhone 15 está bebendo água 1. A água do cara é 1. Mas o iPhone é 15. E aí eu digo, se a gente fosse fazer um medidor de inteligência, como é que ficaria essa situação? Onde é que nós se encaixamos? Né? Então, a água não pode ser o item mais barato, porque ela é o único item que compõe 70% do seu corpo e vai influenciar em todos os processos fisiológicos do seu corpo, inclusive na produção de energia, principalmente, que afeta a vida toda. Então, esse é o legado nosso. Trazer esse tipo de provocação, até um pouco filosófica, mas facinho de ser entendida. Você não pode... Aliás, doutor, eu já participei de discussões onde a pessoa mais inteligente da roda era aquela que conseguia comprar água mais barata, viu? Não, estou comprando água aqui por 5 pila. Outro falando, eu paguei 4,50. Onde? Sem se preocupar com o que está levando para casa. E é só a água que tem isso. Então tem que inverter. Isso tem que ser invertido, porque isso aqui afeta demais. Existe o Dr. Mushik John também fala sobre isso bastante, que ele fala sobre estrutura. Ele fez um estudo extenso sobre estrutura de água. Isso aqui é muito importante, que eu vou falar muito profundo. Você tem a ambientalização, né? A gente sabe que o surgimento da nutri-epigenética, né, fez a aparição de uma coisa maravilhosa chamada nutrição funcional, que você muda a expressão gênica através da nutrição. Nutrigenômica também, a gente fala. É nutri-epigenômica. Então, o que você tem? Você tem aqui uma nutrição funcional que vai realmente fazer mutação gênica. Isso gerou uma indústria hoje, que é uma indústria trilha. Não dá para saber o tamanho da indústria. No meu ponto de vista, até os suplementos são filhos dessa indústria. Então, você não entra na casa de ninguém que você não consiga achar lá um potinho de ômega 3, um multivitamínico, um B12, um magnésio, sempre tem, né? Uma das ideias que norteou a nossa luta, doutor, é a busca por uma água funcional.
E se nós fizéssemos uma água funcional que também conseguisse fazer mutação gênica só na água? Mutação que eu digo, expressão ou encapsulamento. Então, esse tipo de conversa você não vai ouvir em qualquer roda, de jeito nenhum. E aí eu estava lendo outro dia uma matéria que tem uma empresa grande, tá? Porque nós já lançamos água funcional. A água que nós pregamos para o mundo beber é funcional. Inclusive, nós somos a primeira empresa brasileira a publicar um estudo científico nos Estados Unidos, numa revista A1, né? Onde nós mudamos a 4 microRNAs do aparelho do esôfago para impedir que doenças, que inflamações leves se tornassem pré-malignas. Fizemos isso em Belém do Pará, foi conduzido pelo Hospital de Base Naval, junto com a Federal do Pará. Tem uma médica que fez o mestrado dela em cima desse estudo, tá? Porque Belém é um dos maiores casos de incidência de câncer de esôfago do Brasil. Você vai lá em Belém do Pará, você vai medir as águas de Belém, o pH é quase um refrigerante, está em torno de 4. Uau, 4, 4,5. O solo é muito pobre, tem muita acidez. Pouco magnésio. Quando o solo é pobre, a água é pobre, tudo é pobre. Tudo vem da terra, então tudo é pobre. E aí ela mudou-se para Belém para fazer o mestrado dela. Com 15 dias que estava lá, ela desenvolveu uma dor de estômago, desenvolveu uma azia, um refluxo. Foi estudar a água, achou. pH 4. Nós temos uma loja em Belém. Ela fez uma pesquisa, achou a nossa loja, comprou um produto nosso. 15 dias depois sumiu o problema dela. Aí ela se interessou pelo assunto, meu telefone tocou, ela fez uma proposta de conduzir um estudo científico, qual que era o papel da água dentro do tratamento de doenças que produziriam câncer. Esse trabalho foi produzido e foi apresentado, inclusive, na Tchecoslováquia, num dos maiores congressos de câncer do esôfago do mundo. Depois ela apresentou em Nova York. Então, isso chama-se água funcional. É uma água que, além dela... se você pegar, por exemplo, células cancerígenas e você medir a água daquela célula, você extrai a água daquela célula, coloca no microscópio e analisa a estrutura daquela água. Ela se repete nas células doentes, mas você não encontra a mesma estrutura nas águas saudáveis. E qual que é o recado que eu quero deixar aqui bastante claro? Existem águas que você compra na prateleira do mercado, cuja estrutura é a mesma que você encontra em células cancerígenas. Ou seja, sem querer, a pessoa começa a preparar o ambiente para ser fácil ficar doente, difícil ficar saudável. E a água tem um papel, facilita muito a doença aparecer, porque ela cria ambientalização para aquilo. Que é onde vem a nutriepigenética, né? E quando a gente fala isso, eu acho importante explicar, porque eu também só fui entender isso depois de ter feito medicina, nunca aprendi isso no curso, porque você fala assim, a estrutura, e aí vem a pergunta, mas não é tudo H2O? Né? Porque a gente é uma molécula de oxigênio ligada em 2 de hidrogênio. Mas não é isomeria que fala, né? Mas é a estrutura... Os clusters. Clusters, né? Eu estava com essa palavra. Explica aí, Júlio, para nós. Não, a molécula de H2O ela pode se juntar em clusters, que elas podem ser clusters de 6, 7, 8, 10, 11 moléculas. Então, quando ela está num cluster de 11 moléculas, ela tem muita dificuldade de penetrar a célula. E quanto menor ela for, e quando ela é hexagonal de 6 moléculas, ela consegue penetrar a célula, hidratar muito mais, e ela consegue ter características muito mais hidratantes e melhores para o organismo. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Cara, quando eu aprendi isso, eu falei, como que isso eu nunca tinha ouvido falar? Eu também tive a mesma impressão. Me senti um idiota, na verdade. Também. E eu vou te falar, tá? Não é recente que eu faz coisa de 5, 6 anos que eu descobri isso. Eu também. Faz 6, 7 anos talvez. Mas foi um achado para mim. Que podia se juntar em clusters e poderiam ser menores ou maiores. É uma coisa que muda a tua maneira de ver as coisas. E o que mais impacta nessa formação em moléculas? Se vai estar em estrutura de 6, de 9, de 11, o que vai determinar isso? Eu sei que o pH interfere um pouco nisso, né? Sim. O pH talvez seja... Campo magnético, ionização. Então,
a pessoa fala, o que é ionização? Não confundam com ozonização. Ionização é quando o conjunto atômico da água ele tem mais ou menos elétrons do que ele deveria. Porque os elétrons, apesar de eles serem... Você pega um átomo qualquer e vai estudar, um tem 2 elétrons, outro não tem elétron nenhum. O elétron é a parte negativa. A energia elétrica vem da corrente elétrica. Sim, né? ou vai ser ímpar ou vai ser par. Se Exato. for ímpar, tá instável. Isso, vai na camada... oxidado. Isso, exatamente. É Vai chegar nesse oxidação. termo. Na última camada, que chama camada de valência, os elétrons têm que ser pareados. Né? Se não tiver pareado... É um radical livre. É radical livre, exatamente. Então, a água ela é impactada com isso aí. Se você for caminhar na onde a onda quebra na praia, por que as pessoas gostam desses lugares? Cachoeira também acontece a mesma coisa. Ali, praticamente, você tem um colisor de partículas. Porque aqueles bilhões de moléculas ali por milímetro ali, trilhões e trilhões e trilhões, elas batem uma na outra e, às vezes, escapa o elétron. E esse elétron, quando você está com carga positiva, você está mal, está mal-humorado, você atrai. Para dar oxirredução. Exatamente. Então, a estrutura molecular... Se você congelar a água, por exemplo, existe uma coisa que acontece na água. Por que a água, quando congela, ela flutua? Porque existe um ângulo que você mede em relação aos 2 hidrogênios em relação ao oxigênio. H2O. Esse ângulo tem uma medida, tá? Se não me engano, é 104 graus o ângulo do hidrogênio com o oxigênio. Se você congelar, ele vai para 109. Ele aumenta o tamanho. Então, a água congelada passa a ocupar mais espaço do que a água líquida no mesmo volume. Por isso que ela é menos densa e ela sobe. Existem maneiras de você aumentar o ângulo sem congelar. Então, eu gosto de dizer que nós vendemos água congelada líquida. Porque É uma boa para a pessoa entender, eu estou tentando aqui colocar, porque por isso que é importante a população, a sociedade entender. A água não é simplesmente um copo d'água. Isso aqui é um copo de energia pura. Isso aqui é energia pura, isso faz uma diferença brutal. Tá, e como que faz para aumentar o ângulo? Aí eu estaria contando o segredo. Então, tem coisas que você faz. Por exemplo, tem gente que usa... Tem um vinho, alguma coisa aí para nós abrir aqui, para dar um porre no Sidney? Ver se ele conta. Opa. Vamos dar um porre aqui. Vamos que eu quero saber também. Então, quando você faz isso, você faz a água ionizada, tá? A água ionizada, ela geralmente doa elétrons. Ela tem mais elétrons para doar do que uma água que não é ionizada. Então, toda água antioxidante precisa ser ionizada. E íon, só para ficar claro, não vou falar aqui uma ciência para fazer foguete para ir para a Lua, não. Coisa simples. Íon é um átomo que perdeu ou ganhou um elétron. Se ele ganhou, ele fica íon negativo. Se ele perdeu, ele fica íon positivo. E aí existe uma tendência universal, uma lei que é no universo inteiro, A trocar. que é a equalização. Tá? Então, temperatura vai tentar equalizar. Se você colocar um corpo quente num corpo frio, os dois vão ficar dali um tempo na mesma temperatura. E a água também é assim. Só que aí que vem a questão da antioxidação. Por que você tem microclusters? Essas diferenças que acontecem nas entranhas lá da ionização atômica da água, elas vão favorecer a mudança de ângulo. E aí você tem o que a gente chama de água hexagonal, que você não encontra em estruturas doentes. Se você tem células doentes, a normalidade daquilo, o padrão que você encontra em células doentes é encontrar águas que não têm a estrutura hexagonal. A hexagonal você vai encontrar onde? Em flocos de neve, em gelo e em células saudáveis. Por isso que neve tem aquele... A gente representa com o hexágono. Exatamente. Tá, existem livros e livros e livros escritos sobre a água hexagonal. Agora, tá vendo? Como é que eu entrego para a população algo nesse nível? Nós somos a primeira empresa, doutor, que levamos a nossa água para fazer microscopia de campo escuro e mostramos para o cliente a foto da molécula. É hexagonal. Hexagonal. Se não for hexagonal, você não consegue tudo. Aí você tem... Aí, vamos lá. Aí nós falamos de água alcalina, que é um termo comum no Brasil hoje. Nós que iniciamos esse negócio, mas ele é um termo comum. Mas ele carrega muita coisa por trás. Tá? Então, quando a gente fala de água alcalina, ionizada, a gente está falando de água hexagonal, nós estamos falando de água com redox negativo, ou seja, ela é antioxidante, ela te doa ao invés de roubar os seus elétrons, então ela vai te antioxidar, vai matar o radical livre no início, que é, dá origem aí a mais de 200 doenças, inclusive as autoimunes. Se você mata o radical livre, você mata uma fonte substancial de doenças. E é na água.
A maioria maciça das águas que você encontra hoje, inclusive dos purificadores e filtros normais do mercado, não mudam o RP da água. Ela entra oxidante e sai oxidante. Então você está apressando o seu envelhecimento, o seu relógio biológico está fazendo um tic-tac mais rápido por conta da falta. Agora, se a água é o maior constituinte, o maior nutriente do seu corpo, imagina se essa água fosse antioxidante. Então hoje existem maneiras de você antioxidar a água para que ela te antioxide. Né? Nós temos aqui condição de provar por aparelhos uma antioxidação na casa do chá verde. Chega a ser 3, 4 vezes mais antioxidante do que o chá verde, sem o chá verde. Então, quando a pessoa toma o chá verde com a nossa água, está tomando uma overdose de antioxidante. Né? E tudo aquilo que você coloca na água dessa, ela vai dar uma melhorada ou vai dar uma piorada. Se você colocar na água ruim aquele suplemento, vai piorar. Inclusive, a gente confabula, né? Eu já falei isso várias vezes, vou falar aqui, não tem problema nenhum. Uma das coisas que eu gostaria de botar a mão um dia seria num suplemento que denunciasse a água que ele está sendo misturada. Seria um choque no mercado, né? Pera lá, não me banha aqui não, essa água é ruim para mim. Não vou conseguir fazer o que você está comprando, porque tem gente comprando e pagando caro e está levando gato por lebre. Não, e vamos lá. Tem gente comprando, por exemplo, uma proteína whey isolada pelo processo de cross-flow, hidrolisada, um produto caro de R$400 aí 1 quilo, e aí depois bate em casa com água carcinogênica, com compostos carcinogênicos. Porque é o seguinte, se você não tem um smart filter, se você não tem uma coisa boa para tirar, não vai tirar. Aparelhos básicos, como as pessoas gostam de economizar na água, geralmente os aparelhos são básicos. E, aliás, as empresas não têm muita culpa, porque a maioria das empresas não promete o que nós prometemos. Nós temos um compromisso com a sociedade. Nós queremos entregar o melhor copo de água possível. Nós queremos que as pessoas tenham acesso na casa delas à melhor versão da água que ela já toma. Então, é compromisso nosso. Então, não estou aqui para falar das empresas que não... Então, quando a pessoa adquire um aparelho da nossa empresa, a gente assume com ele um compromisso de entregar o melhor copo de água. E aí, sim, ele vai tirar daquele suplemento de R$400 que ele comprou tudo que aquele suplemento tem. Porque, em última instância, quem vai decidir é a água que está sendo misturada naquele suplemento. Sabe? É isso que você falou. Me vem à cabeça agora, semana passada, eu atendi uma paciente com hipotireoidismo, começando o hipotireoidismo, e aí eu procurei, não era Hashimoto, não era autoimune. Falei para ela, já que não é autoimune, vamos pensar, vamos atuar cercando tudo que pode ser, né? Aí eu peguei e falei para ela, questão da água, falei do filtro do chuveiro e tudo. Aí ela pegou e disse que ela tinha comprado um filtro de chuveiro já. Ela falou a marca, não me lembro a marca. E aí eu falei para ela, olha, eu não conheço, né? Eu falei, mas já que você comprou, vamos usar agora e tal. Aí ela pegou e falou para mim quanto que ela tinha pago, assim, sabe? E na hora me veio em mente, assim, eu sei que isso não é uma regra, né? Quanto mais caro, melhor, né? Muitas vezes não é a regra que funciona. Mas assim, ela falou quanto ela pagou, eu fiquei pensando, cara, isso é o preço de uma garrafa de vinho, assim, sei lá, me vê, sabe? De uma coisa barata do supermercado, assim. Você não pode entregar um produto bom, né? Mas é o que você falou, o que é o fabricante... Mas os filtros que esse povo compra, com todo o respeito que eu tenho pelo mercado, não é para filtrar água, doutor. É para filtrar consciência. A maioria dos filtros só filtra consciência. Tem aqueles filtrinhos de torneira que você compra em casa de ferramentaria. É um filtro pequeno. Eu sei. Os filtros de geladeira, por exemplo. Quem fabrica geladeira não entende nada de água. Mas aí resolveram agora botar um filtro de carvão ativado na geladeira. Eu canso de vender aparelhos que bypassam esse da geladeira e transformam a geladeira, de fato, em um grande ionizador. E aqueles filtrinhos lá, eu falo, isso aqui é o seguinte, a pessoa tem o filtro, então ela tem a consciência limpa, mas a água continua suja. Tá, mas aí vamos lá, porque assim, ó, a gente falou de piscina, de banheira, falou de chuveiro e de um filtro de água para tomar, tá? Mas e a gente acaba usando a água da torneira, da pia, da cozinha, para muita coisa. E né, até para lavar, às vezes tem que lavar uma salada, lavar uma fruta.
Eu tenho todo esse cuidado de comprar as coisas orgânicas e tal, mas aquilo ali acaba sendo, não sei, agora, você é o cara que estuda até estatística, quantos por cento do que o cara usa da água é da torneira? Eu acho que usa muito mais a da torneira, da cozinha, do que o resto todo. E como que faz com essa água da torneira? Não, você tem que instalar filtro tem pra isso? filtro para você instalar, que a água... Aí o que você vai ter? Você vai ter uma torneira específica para água, para hidratar alimento, para poder lavar o vegetal. Que aqui fica a dica, né? Eu já falei bastante vezes disso, mas eu acho que a repetição é a mãe do aprendizado. Se você compra um orgânico lá e paga mais caro por aquilo, chega em casa, tu mergulha na água com hipoclorito de sódio, cloro, organoclorado, você acabou de fazer aquele orgânico virar uma coisa comum. Então a pessoa compra o orgânico e deixa ela comum em casa. Você não faz isso. Ah, mas eu tenho medo de bactéria. Existem outros métodos para fazer. Uma delas é com iodo. Você pode pegar uma água ionizada, faz solução de Lugol, pode ser solução de Lugol 5%, 3 gotas de solução de Lugol por litro, mergulha todo o seu vegetal ali, inclusive até o vegetal que não é orgânico. Porque quando você coloca uma água ionizada, coloca 3 gotas de iodo e mergulha o vegetal, vai extrair, se tiver pesticida, extrai, limpa, a bactéria não resiste e o resíduo daquilo é iodo, que faz bem para a tireoide, faz bem para as glândulas. Né? Então, você vai cobrir aquilo ali com... Peraí, não, vamos falar isso de novo, que isso é importante para quem está assistindo. Então tá, uma solução... Você compra a solução de Lugol na farmácia de manipulação, você pode mandar manipular a 5%. Lugol Pronto, a 5%. Lugol. Tá. 3 gotas por litro de água ionizada, água filtrada, não pode ser água da torneira, não vale. Sim. Tá? Cobre aquilo com alguma coisa que não deixa a luz passar. Então colocou lá numa vasilha, até aquele saco de lixo que é preto, serve, tá? Se você não tiver outra coisa, não tiver uma tampa. Tá. Cobre 1 hora, pronto. Até aquilo que não era orgânico agora, tá orgânico. Você extrai todo o pesticida, herbicida, não tem bactéria mais naquilo, e o resíduo que penetrou naquele alimento faz bem para o seu corpo todo. Olha, ó, pessoal, a solução de Lugol a 5%, você pode manipular isso sem receita, tá? Você pode, isso é interessante. Você vai na farmácia e você pede lá para manipular, aí pede, pô, você 3 gotinhas, pede para manipular 10 ml, já vai... Não, quer dizer, não, cada um ml são 20 gotas. Então, né, faz lá, manipula 20 ml de solução de Lugol. É de graça, é muito barato, é muito barato. Só que, claro, não dá para fazer isso com a água da torneira, porque vai ter o cloro na água da torneira, né? Mas uma água de qualidade, aí pinga, ó, mais uma dica aqui, não era o que eu não conhecia. Não conhecia. Não conhecia. Aí você não vai ter. O que eu uso na minha casa? Já que eu trabalho com água há 25 anos, o que eu uso na minha casa? Eu tenho a minha torneira normal, que é uma água quente, porque lá nos Estados Unidos não tem jeito, eu moro lá, então tem que ter água quente e água fria, que vem numa torneira só. Você vira lá a coisinha, né? Misturador. Tá, misturador. E do lado, na mesma torneira, sai uma outra torneira que é ligada no filtro. Então a mesma água que vem da rua sobe na torneira para fazer a limpeza, lavar louça, não sei o quê, tudo com água normal. Você lava a louça com água normal. Água normal. Sim. Não tem por que você usar água filtrada para isso. Sim. E a água da alimentação, de tudo, chá, café, chimarrão, minha esposa gaúcha gosta muito de chimarrão, tudo é feito com água filtrada, que é ionizada. Eu faço todo o processo de antioxidação, preparo, faz uma limpeza profunda na água, tira tudo que não presta, devolve a vida para a água e aí a gente usa para consumo. Tá, esse filtro também é da Colive. Também é da Colive. Eu não sabia que a Colive tinha filtro para isso. Sabe por quê, doutor? Porque Ah. o filtro de gravidade, ele resolve parte do problema, né? Sim. Então, se você não tem água corrente, você está morando no escritório, está no estúdio, não tem torneira, você usa um filtro de gravidade. Você pode usar na cozinha também. Nós temos filtro hoje que tem bastante vazão, tudo. Mas tem aquelas pessoas que querem sair na torneira. Aí tem uma versão do filtro, que é com tecnologia, chama Flow Click. Flow, chama Flow, pronto. Esse Flow Click, ele vai debaixo da pia, ele não ocupa espaço, e é ligado numa torneira de 1 quarto, uma torneira especial, e é padrão, está virando padrão mundial. Então hoje o mercado todo está virando para isso. É muito nome. Ô Adriano, vamos fazer uma coisa, vamos fazer o seguinte, eu vou botar abaixo do nosso vídeo, eu quero botar aqui primeiro aquele do pessoal do Rio de Janeiro para piscina, que eu já esqueci o nome. O Ion Fix. Ion Fix. Ion Vou botar Fix. um link Para quem tem piscina em casa e quiser, Ion Fix, né? O segundo, botar o link do chuveiro, que chama...
A gente chama de shower. Shower. Shower filter, Nome óbvio. É. Bota embaixo aqui. O da pia, O da pia, que chama Flow Click. Flow Click. E quem quiser uma versão de gravidade, que é... O Flow Click, a gente chama de versão por pressão. O que é isso? Ele vai se conectar na linha, nos tubos de água, no cano de água. A outra linha, não precisa de ter água corrente. Então, você pode pegar na torneira com a jarra, encher ele vai... que é isso aqui. Que é isso aqui, que tem aqui. Tá, não, exato. ok. Daí isso aí é para consumo. Para consumo, Tá. A água que esse cara faz e o que o Flow Click faz é a mesma. Tem as mesmas características. São antioxidantes, tem pH extremamente alcalino, livre de contaminantes, ou seja, a água tem estrutura hexagonal. Ela é uma água especial, dos dois. É só o modelo que diferencia para poder atender a demanda do mercado. Eu acho mais prático, porque com esse aqui, o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma bacia, botar ali, abrir. Claro, tem uma vazão boa, ok? Enche a bacia. E vai lá e faz o aí bota as frutas, as saladas, as coisas dentro, mas... Bom, claro, tem que deixar de molho, ok. Mas se você quiser só lavar, por exemplo, tirei da geladeira... Tirei uma mecha. Quero passar uma aguinha na mecha. Você tem que aí é melhor ter esse da pia. Da pia. Tá. Pode usar tranquilo que ele vai fazer tudo. Ele tem 4 igual, fases. É a mesma água. É a mesma água. A mesma tecnologia. Tem uma tecnologia chamada Three-Way, que é exclusiva da Aqualive. E ela tem o papel de transformar uma água comum, pré-tratada, com tratamento básico, em uma água extraordinária que comporta tudo isso que nós falamos nesse e no outro podcast. Tá, Sidney, só que assim, ó, legal. Eu tô tentando aqui fechar todos os pontos importantes pensando no público de casa, tá? Fazendo muita pergunta para mim, mas também para eles. Então, assim, já falamos de tudo isso e eu tô tentando pensar onde que eu mais posso me contaminar ao longo da minha vida com água. Então, tá tudo lindo, maravilhoso dentro da minha casa, né? Tá, só que daí agora eu vou sair de casa e vou levar a minha água dentro de alguma embalagem. Cuidados que a gente tem que ter como é que você chama? No transporte. No container. No container de água. Bom, isso aqui é uma garrafa que eu até trouxe. Essa aqui é a minha garrafa. Eu perguntei porque eu vi que você estava com uma especial aí. Exato. E eu tô com uma de vidro aqui. A de vidro também é muito boa, tá? Agora, o que eu gosto... eu vou falar uma coisa aqui. Ó. Essa aqui é um aço inox 316, um aço inerte. A tampa dela, ela é emborrachada por dentro e tem um pouco de silicone aqui. Então, o que acontece? Essa água aqui, primeiro ela vai segurar as características da água por mais tempo. Porque uma água... Mais que a de vidro. Mais que a de vidro. Essa aqui, ela tem a parede dessa garrafa aqui é mais densa. Então, ela evita a fuga de certas partículas minúsculas que interferem na água o tempo inteiro. Por exemplo, se eu tenho aqui hidrogênio ou tenho RP negativo, eu vou conseguir segurar mais tempo aqui, tá? É lógico, você tem essa garrafa aqui tem 950 ml, então ela não dura muito tempo porque a gente vai beber ela toda. Mas dá para segurar uma garrafa dessa aqui, dá para segurar água com pH, o RP negativo, 3, 4, 5 dias. E além disso, se você deixa ela no carro, e aí o carro é muito quente, ou em lugares muito frios congela, ela não contamina. Na garrafa de plástico, a de vidro também não contamina, o vidro também é inerte, tá? A garrafa de plástico, quem deixa a garrafa de água no carro, quando se esquecer no carro, pode jogar fora que já contaminou. Porque a alta temperatura, ou a extremamente alta, acima de 35 graus, 40 graus de temperatura, ou congelante, aquela que congela, vai extrair coisas do plástico e vai contaminar a água. Então tem que ter esse cuidado. Dioxina. Isso, exatamente, tá? Então, para você quer produzir uma água de qualidade, você quer manter as características dela durante o dia. Então, eu recomendo garrafa de aço. E é fácil de encontrar essas garrafas? É fácil de encontrar. Nós até queremos fazer a nossa garrafa com a nossa marca e colocar à disposição do cliente para facilitar a vida do cliente. Sim. Vários tamanhos, né? É maior que essa aqui, uma de 3 litros, uma de 500 ml, essa aqui de 950 ml. Mas se você que está ouvindo a gente, quiser comprar uma garrafa, a gente recomenda que seja de aço inox. Tá, mas você falou aço inox com algum número do lado. Pode ser o 308, pode ser o 316, que são os aços mais incorporados, que vai segurar a qualidade da água por mais tempo, tá? Entendi. Evite o alumínio. O alumínio tem que evitar. Sim. E o plástico, obviamente, Sim, tá? Lógico. O vidro é ótimo. O vidro é tranquilo, tá? Eu uso de vidro sempre. Exato. O vidro é muito bom, porque o vidro é inerte. As minhas garrafas até um emborrachado por fora para não quebrar fácil. Para não quebrar, segura um pouco mais a temperatura, né? Também.
Isolante térmico. Isso. Eu queria chamar a atenção para um fato. As pessoas falam assim, pô, mas essa água aí é tão astronômica, deve ser um preço gigantesco. O mercado está se moldando para isso. Isso aqui eu comprei nos Estados Unidos. Tá Eu aqui. ia te perguntar, que eu vi que você estava... Parece o que parece isso aqui? Parece aqueles negócios quando você vai botar recarga de sabonete na minha clínica, que você aperta lá, é mais ou menos assim que vem. Por que essa água, isso aqui é uma água, tá? É uma água mineral. Por que ela está embalada nisso aqui? Que parece a recarga do sabão. Porque o dono dessa empresa, ele quer que o cliente também experimente o RP negativo, H2, quer que tenha algumas características que as outras águas... Então ele teve que fazer essa embalagem aqui. Essa água aqui, ela custa nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é em torno de R$50 o litro. Vou repetir. R$50 o litro. Eu paguei nessa água nos Estados Unidos $3,50 por 300 ml. Mas mesmo assim é caríssimo. Não tem como você se hidratar com água dessa. Sim, só para você toma por dia? Ouvinte entender o que o mercado está se moldando para a água. E por que eu comprei? Porque quando a gente leva essa água para o laboratório e compara com a nossa, ela perde em todos os aspectos, todos. pH, o RP dela não é tão bom quanto o nosso, o H2 dela não é tão bom quanto o nosso, a antioxidação dela não é tão bom quanto o nosso, e o público está pagando isso aqui. Então quem tem acesso a um aparelho da Aqualive, consegue produzir água de R$50 um litro em casa por centavos. E eu quero deixar essa mensagem. O que muda? O que a Triway trouxe de diferença? Você tem ideia? Em torno de dólar, dá em torno de 5 centavos. Você pode produzir um litro. Você pode produzir um litro por menos de 20 centavos de reais. Um litro por menos de 20 centavos de reais, depende do aparelho, depende da qualidade da água. Ou seja, não existe comparação preço por preço quando você está falando de água antioxidante, água rica em magnésio, rica em minerais. Não tem comparação. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o mercado está se moldando. E o que a Triway traz? Ela traz uma democratização, uma oportunidade das pessoas terem acesso a essas águas especiais que eles estão embalando nesse tipo de embalagem aqui. Ó. Isso aqui é quase um Tetra Pak. Para que os íons que estão aqui dentro não escapem. Não é boa? É boa? Essa embalagem aqui, mas é muito cara, não é um produto verde, né? Isso aqui vai para o lixo depois, né? Você vai consumir 300 ml. Não é sustentável. Agora imagina, se essa garrafinha aqui custa R$50 o litro, e você tem um aparelho simples como aquele, que produz uma água melhor que essa por centavos, é aí que está a diferença. Então, para a população entender o porquê a gente está aqui. A tecnologia que nós chegamos nela, ela provê esse tipo de facilidade. Você pode ter uma água que custa R$50 o litro por centavos para a família inteira, para hidratar o alimento. Ninguém vai comprar água de R$50 o litro e hidratar um melão, né? Eu particularmente nunca vi. Isso não existe no Brasil ainda. Não tem? Não, isso aqui é uma empresa sul-coreana que vende isso aqui nos Estados Unidos. Uma caixa com 10 dessa aqui custa $35. E vende. Por quê? Porque a pessoa está falando, isso aqui é antioxidante, isso aqui está escrito aqui, ó, hidratação, saúde e felicidade. É o que eles vendem. Isso aqui me chamou muita atenção, por isso que eu trouxe para cá, né? Quando você coloca no copo, você faz as medições, ela não pega a beira com o nosso aparelho. E está aí por R$50 o litro. Você vê como é que é, quão caro é uma água boa. A oportunidade de negócio, né? Sempre vai ter o comprador, né? Exatamente. Ô, Júlio, e falando nisso, que agora a gente está falando, né? Custa $3,50, 300 ml. Quantos desses a gente vai ter que tomar por dia? Como que você orienta o teu paciente em relação à quantidade de consumo de água? Você determina por quilo de peso ou vai mais pela questão do analisar o xixi? Eu gosto muito de analisar o xixi. Na realidade, quando a pessoa urina e não escurece a água do vaso, é que ela está bem hidratada. Água transparente. Água transparente. Xixi com cor de água. Exatamente, tem que ser xixi com cor de água. Então, assim, se a urina está amarela, é porque a pessoa está desidratada, tá? E é importante hidratar bem e ver que a urina está bem transparente, né? O problema é que nem sempre o vaso é branco, né? Às vezes aqueles vasos mais antigos, mais marrom, mais bege, atrapalha um pouco para a gente ver
a cor do xixi, né? Atrapalha, mas tu consegue ver a diferença da cor da água. Sim. De antes e depois, tu consegue... É uma boa percepção. Mas existe o por quilo de peso, 30 ml por quilo de peso, também é uma boa medida. Eu avalio, porque às vezes eu quero hiperidratar o paciente por Sim. um período, né? Por algum motivo especial. E aí eu trabalho com 30 a 50 ml ali, porque também depende da dieta, né? Dieta com muita Sim. fibra, tem que tomar um Tem que pouquinho tomar mais. mais tem que água. tomar mais de água, senão faz uma constipação, né? Sim. Agora, uma coisa a gente teve aí, não sei agora quem foi, eu sou muito ruim de rede social, mas eu vi que no Instagram teve alguém famoso que morreu recentemente porque tomou água demais, não teve uma coisa assim? Não, eu li alguma coisa a respeito, né? Mas, Mês mas eu passado. não investiguei muito a fundo. Mas alguém disse que tomou... Mas eu não sei se foi 2 litros. Não tem como ninguém morrer com 2 litros de água, não. Não, mas É difícil. eu não Tem que tomar sei. um pouco mais. Eu não- Ah, mas às vezes acontece, a pessoa tem uma outra condição e aí aquilo dá um, sei lá, um gatilho, né? Sim. Mas tem que investigar. Agora, lógico, né, doutor Júlio, né? Não dá para a pessoa pegar 2, 3, 4 litros de água, tomar de uma vez e achar que vai ficar, vai ficar hemodiluído. existe o Vai fazer uma problema da hemodiluição. hiperidratação? Tomar água demais. Eu desconheço. Existem doenças clínicas, né, com problema do hormônio antidiurético, que a pessoa acaba tomando muita água, e isso é uma condição clínica específica Um diabetes insípido. em diabetes insípidos, exatamente. Mas não... Até porque a gente acaba parando de tomar. Depois de tomar uma certa quantidade de água, o nosso próprio organismo ele acaba repele. limitando. E geralmente o problema é a pessoa tomar pouca água. As pessoas não... E tomar água, né? Porque muitas pessoas acham, eu tomei café, tomei refrigerante, tomei suco, eu estou tomando água. Está tomando líquido, mas não está tomando uma água. Ah, muito bem lembrado. Tomar água significa água, né? E água de qualidade, né? Suco, chá, café, ainda mais porque muitas vezes, porque assim, parece meio lógico, mas chá é uma coisa natural, né? Porque o café todo mundo entende, café é uma água preta. Sim. Aí a pessoa, ela até às vezes, ela sabe que aquilo ali não equivale à conta do final do dia de tomar água. Mas o chá, chazinho é natural. Mas muitos chás são diuréticos, né? O próprio chimarrão, que você falou que a tua esposa gosta, o chimarrão ele é muito diurético. Aí você está tomando uma água que está fazendo você fazer mais xixi. Então, E geralmente você perde minerais, né? Sim. Você faz uma lixiviação daquilo. Né? Sim. Então tem que fazer reposição. Olha, eu vou falar uma coisa. Acredito que esse primeiro episódio que nós gravamos aqui, nós três, e esse segundo episódio, deveria ser passado na TV aberta, assim, né? É verdade. Para as pessoas aprenderem e se conscientizarem sobre a importância do que o próprio Sidney falou, né? Do que é a base da vida, a base do corpo, né? Como a água é negligenciada em todos os aspectos, tanto na quantidade que tem que tomar durante o dia e principalmente na questão da qualidade da água. Eu bato muito nessa tecla com os meus pacientes, isso é uma questão que a gente fala muito. O paciente, quando passa comigo em consulta, ele passa com a nutricionista também, já é uma consulta casada, e lá no consultório a gente fala muito dessa questão da qualidade da água. Então, eu fico muito feliz em, nesse último episódio, poder trazer vocês de volta para falar sobre o assunto que foi o assunto mais assistido de todas as nossas temporadas. E estou aqui, de verdade, emocionado por finalizar esse nosso episódio com uma... Porque eu estava, de novo, vou falar aqui, vou confessar, eu estava com medo de não ter mais assunto para falar. Eu falei, a gente falou tanto de água. Sim. E aí, o Sidney e o Júlio vieram de novo aqui, me dando um tapa de luva aqui, mostrando que talvez precise ter mais uns 8 episódios aí, fazer a série sobre a água, né? Mas eu estou muito feliz, muito satisfeito e quero agradecer vocês dois em meu nome e em nome de todos os nossos seguidores que podem se beneficiar de um conteúdo assim, de informação de tanta qualidade, viu? Muito obrigado, Júlio. Obrigado, Cid. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É um prazer. E quem sabe na terceira temporada
Tem a mais um gente episódio de água. não busca mais um pouco de assunto para falar. Não, e é engraçado que a gente vai para esses países aí, né, Europa, Estados Unidos, e o povo não conhece água também não. É as mesmas perguntas que a sociedade brasileira faz, o pessoal está fazendo lá fora. Então a pessoa se preocupa muito pouco com a água. Tem que jogar luz nisso aí, porque tem muito conhecimento que tem que ser disponibilizado de forma gratuita, de uma forma objetiva, porque às vezes você melhora a sua água, um monte de coisa que está de problema some do dia para a noite, sobra pouca coisa para você se preocupar. Principalmente o pessoal que, se você vai na academia, se você quer ganhar massa magra, se você quer perder massa gorda, todos esses processos, eles vão ser sabotados ou ajudados pela água. É enorme. Enxaquecas que melhoram com a água, dores articulares, principalmente nas articulações grandes, né? Líquido sinovial, precisa, se não está lubrificado. Mas, doutor, a gente não está falando para as pessoas fazerem uma coisa extremamente complicada. É só o copo d'água. Pega aqui, coloca uma água diferente e toma. Ela já é treinada desde pequena a fazer o movimento. É só isso que precisa fazer. Dá uma chance. Faz por 60 ou 90 dias e vê o que melhora. Fica a dica, né? Muito bem. Finalizamos aqui então com o desafio. Isso, um desafio. Desafio de 60 a 90 dias de uma água de qualidade na quantidade Faz correta. o que os japoneses chamam de turnover hídrico. Pega essa água velha que está no corpo, né? Uma pessoa de 70 quilos pode ter até 49 litros dessa água e troca ela. Você vai dar um refresco. Porque uma água dessa, apesar dela ter bastante minerais, ela não sobrecarrega os rins. Ela tem uma hidratação até 6 vezes mais do que uma água comum. Ela é fina, tem água grossa e água fina. O nosso aparelho pode ser chamado de amolador de água, que ele afina a água. Ela vai penetrar em lugares que na água comum não entra. Tem água que desidrata. Quanto mais você toma, mais seco por dentro você fica. Existe uma diferença de se molhar e se hidratar. Né? Quando você toma banho de piscina, você se molhou. Quando você toma água boa, você se hidrata. Inclusive o sistema imune funciona muito melhor. Então é só dar uma chance para ver o que acontece. Geralmente com 48, 72 horas, a pessoa já começa a ver a diferença ela mesma. Alguma coisa muda e muda para melhor. Não, e vamos reforçar aqui, ó. Vamos botar embaixo do vídeo aqui todos os links para conhecer toda a linha, que eu sou usuário, sou propagandista. E uma coisa, sabe que uma coisa bem legal que eu vou falar aqui na minha jornada em rede social, eu sempre eu sempre fiz, sempre gostei de mostrar que a gente não vende nada aqui, sabe? Eu não sou aquele médico, agora você tem 2 milhões e vamos vender. Esses tempos tentei vender camiseta aqui, que era para fazer um trabalho social, as camisetas que a gente fez, toda a verba que ganhamos, a gente doou para instituições e tal, mas também foi tão... O pessoal comprou tão pouco que a gente não continuou com a campanha da camiseta. Mas foi a única coisa. A gente não vende nada aqui, entendeu? E trazer a Aqualive para cá, falar sobre filtros de água, eu gostei muito porque eu recebi feedbacks de pessoas que entenderam que a gente não estava vendendo nada. Não era um episódio comercial para vender filtros de água, entendeu? Eu gostei porque ficou muito claro. As pessoas entenderam assim, poxa, um conhecimento que precisa ser levado, entendeu? Porque se existe uma forma de você hidratar e que isso é acessível, né, que isso não é nada exorbitante, claro, infelizmente até, nem sei se você tem números estatísticos assim, mas a gente sabe que infelizmente muitas pessoas no Brasil, pela miséria, pela baixa renda que a gente tem aqui, são pessoas que não conseguem adquirir nenhum aparelho desses da Aqualive, que não é um aparelho caro, não conseguem pagar por isso, infelizmente. A grande tristeza de levantar a bandeira de medicina integrativa e falar de nutrição é essa. Porque às vezes eu vou estar falando assim, tomar leite de vaca faz mal. E faz mal, mas às vezes aquele leite de caixinha é a única coisa que aquela pessoa tem para poder dar para o filho, né? Um bebê que secou o peito, o que ela tem para dar é um leite de caixinha. Né? A gente fala de utilizar um adoçante, um stevia, mas às vezes a pessoa não tem. Consegue. Então, é frustrante levantar bandeiras de água funcional, alimentação funcional,
porque tem pessoas que não vão ter acesso a isso, né? Então, mas eu acho que isso, como tudo na vida, né? Assim, não é por isso que a gente não vai trazer informação e não vai falar, existe o alimento orgânico, existe um alimento funcional, existe uma água funcional. Nossa missão aqui no canal É informar. é informação, Informação. né? E torcer para que talvez um dia os nossos governantes, então, assumam essa responsabilidade de melhorar a água da população, o alimento da população, né? Eu, por exemplo, eu tenho umas ideias, vou até, antes de finalizar aqui, dividir com vocês. Eu jamais aceitaria ser político, né? Porque é uma coisa que eu acho... Penitência. Exatamente. Agora, por muitas vezes eu penso assim e fico idealizando assim, eu falo, cara, se eu fosse ministro da saúde, o que eu iria fazer? Que ideias eu iria levar, assim, né? Para a bancada de leis e tal. Em primeiro lugar, eu ia fazer o seguinte, ó, isentar o imposto sobre o açúcar mascavo, que não é nem o que a gente preconiza como o ideal, né? Isenta o imposto sobre o açúcar mascavo e aumenta o imposto sobre o açúcar branco. Faz o mascavo ser mais barato, entendeu? O arroz integral, isenta o imposto do arroz integral e aumenta o imposto do arroz branco. Faz o que é saudável, facilite o acesso ao saudável e dificulte o acesso ao caro, entendeu? Posso dar uma opinião sobre a sua lista aí? Posso. Porque Pode. aumenta um pouquinho o iodo do sal e coloca um pouquinho de magnésio no sal de cozinha. Magnésio, né? Põe um pouquinho, é um sal. Coloca um pouquinho mais de magnésio no sal de cozinha, aumenta um pouquinho. Pequenas coisas mudariam Faz uma diferença muito, gigante. muito. Imagina você repor magnésio na população quando ela come, porque a população come sal. Né? E não vai interferir no sabor, porque é outro sal. Mas é o sal, né? Então são coisinhas também que... Coisas que a gente poderia fazer, né? Então, quem sabe um dia os nossos governantes olhem... Porque o que acontece? O grande problema, eu entendo, é que aqui entra aquela falta do conhecimento daquele ditado sábio que diz assim, quando uma pessoa planta uma árvore que vai dar sombra e que ela não vai usufruir, né? Por exemplo, eu vou plantar uma árvore que vai querer demorar para crescer. Eu já vou ter morrido quando der a sombra, né? Então, o político hoje, ele não vai pensar em coisas a longo prazo. E uma mudança na alimentação da população, ela só vai realmente repercutir depois de 40 anos. Repercutir, assim, maciçamente, né? Óbvio que muita coisa antes. Então, assim, por que eu vou fazer uma coisa aqui que eu não vou estar na presidência quando isso aqui for mudar, né? Agora, quando existisse esse olhar para longo prazo e mudar, né? Limitar o uso de açúcar em produtos industrializados. Não existe limitação, né? Agora tem que botar lá no rótulo, é obrigado a botar que a coisa tem colesterol, tem não sei o que. Tá, cara, ok, mas as pessoas não estão se importando muito por isso. Então, um órgão regulamentador, né, deveria estar pensando nisso. Quem sabe, no futuro, a gente não tenha, então, o governo se preocupando com a água. Quanta doença realmente já vai deixar de existir se a população se hidratar. Só para lembrar, nem toda vida o sal iodado era sal iodado, né? Você tinha bócio na população o tempo inteiro. Sim. Isso diminuiu com o acrescento, né? Salvo engano, tem um país, não sei se é a Dinamarca, que já fez o que eu estou falando, tá? Já tem aumentou o magnésio no sal de cozinha. Eu acho isso espetacular, né? Espetacular. E não é um negócio, um rocket science, é uma coisa só fazer, porque tá aí. Aliás, eles tiram o magnésio do sal do mar quando eles vão lá e industrializam, né? Deixa só o NaCl quando refina. O refinamento tira o magnésio. O secante tira o magnésio. Então, nós colocamos magnésio na água não é à toa. Estou aqui falando para colocar o magnésio no sal, porque a gente já coloca na água. O Brasil não tem vulcões. A parte boa, não tem vulcão. A parte ruim é que o terreno também é pobre. Então, você não tem mais aquele mineral profundo vindo para a superfície e alimentando os rios, os poços, as minas, de onde a gente extrai a água. Então, alguém teve que pensar e falou, vamos botar um pouquinho de magnésio aqui para dar uma mãozinha para a população que não tem acesso a isso, né? Já ajuda. Ajuda demais. De 1000 rotas metabólicas no corpo só que participam do magnésio. Então, fica aqui
o meu muito obrigado a vocês Obrigado. dois. E eu Muito espero que a obrigado. gente possa se encontrar aí para talvez um episódio a mais, uma live, que alguma coisa, que não termine por aqui. Não gosto dessas coisas de sentimento de finitude, não, viu? Gratidão. Obrigado. Agora eu quero saber de você que ficou até o final. Aliás, gratidão também a você que ficou até o final e peço que você deixe o seu comentário abaixo desse vídeo. Depois de ter tido essa segunda aula sobre água, né? E talvez você não tenha, se você não tenha assistido o primeiro episódio, convido a assistir. É quase que uma extensão. Esse episódio de hoje ele é quase como uma extensão daquele primeiro episódio. Eu quero que você me conte aí que tipo de água você está bebendo e se você vai topar aí o desafio de se hidratar melhor nos próximos 60, 90 dias e deixar abaixo o seu comentário sobre a sua percepção. Quero agradecer imensamente por ter estado conosco nessa segunda temporada extensa. Foram vários episódios. Não vou finalizar isso aqui chorando, porque não é um adeus, é um até logo. Teremos a terceira temporada, então, em 2024. E lembrando que se você não tiver inscrito no meu canal, pode se inscrever, acionar o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo, além de todos os links aí dos produtos que o Sidney indicou, você também tem um link onde você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito toda semana aqui do meu canal. Então agora a gente vai se despedir do nosso público. Até logo, pessoal!